Eu aprendi a escrever lendo autores que escrevem bem. Tim Maia é tarja preta, meu amigo. Não há condição de fazer uma coisa chapa branca com Tim Maia, né? Como inventar alguém mais louco que o Tim Maia, mais engraçado, mais divertido, mais talentoso, inteligente, com aquele corpo, aquela voz? Não é, minha pobre imaginação não ia dar conta. Jornalista, produtor, compositor musical, letrista, escritor, cronista, enfim, essas são algumas das várias facetas de um dos mais queridos profissionais do meio artístico brasileiro. Ele se chama Nelson Motta, que acaba de lançar o romance Força Estranha. Conheça agora um pouco desse livro com 10 contos, alguns reais e outros pura invenção de autor. Com vocês, Nelson Motta. Força Estranha é o título do seu mais recente livro. O livro é uma reunião de 10 contos curtos que se passam entre as décadas de 60 e 80 em cidades como Buenos Aires, Nova York, Rio de Janeiro e Salvador. As histórias parecem independentes, mas no final, uma grande surpresa para o leitor. A partir de agora, com vocês, Nelson Motta. Eu vim aqui apresentar meu novo livro, que é bem diferente de todos os outros. Já tinha feito um livro de memórias, o Noites Tropicais, depois fiz 2 romances policiais, né? O Canto da Sereia e o Bandidos e Mocinhas. Depois fiz um romance de época, o Ao Som do Mar e a Luz do Céu Profundo, passado em 1960, no Rio de Janeiro. E aí, finalmente, o Tim Maia, que foi uma biografia, a primeira biografia que eu fiz. Vários gêneros literários, assim, que pela minha própria vida, de eu mexer com televisão, com livro, com rádio, com jornal, com disco, com letras de música, tudo, ver que eu não gosto muito de repetir as mesmas coisas. Então, esse foi um dos impulsos. Falei, poxa, agora eu vou fazer uma ficção, mas eu queria pensei num romance, assim. Aí surgiu o grande problema, e não conseguia criar um personagem de ficção melhor do que o Tim Maia verdadeiro, que supera qualquer ficção, né? Como inventar alguém mais louco que o Tim Maia, mais engraçado, mais divertido, mais talentoso, inteligente, com aquele corpo, aquela voz? Não é, minha pobre imaginação não ia dar conta. Então, já que eu não podia criar um personagem maior do que ele, eu criei vários outros, muito diferentes dele. E fiquei 1 ano sem escrever. E só quando eu fui para a Bahia, em janeiro, como eu vou todo ano, aí tive um surto criativo, né, movido, forças estranhas mesmo. Forças estranhas não são as coisas mais banais na Bahia, né? Sempre é o meu segundo lar ali. Todos os meus livros, uma boa parte eu escrevo lá em Salvador ou ali por perto, porque tem um clima tão favorável para a criação. Talvez porque não seja a minha cidade, onde todo mundo me conhece, eu fico mais sossegado ali, a paisagem é linda, o mar. Eu acho até aquela lentidão baiana, que as pessoas chamam o tempo baiano, né? Quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo caminho deu no mar. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem para a beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Então, isso favorece a criação também, você ter aquela calma ali em volta, tudo bem. E lá eu tive um surto criativo na Bahia e comecei a escrever várias histórias com o maior prazer mesmo, porque o maior prazer que eu tenho é escrever. Várias vezes eu tenho a sensação até que eu não escrevo aquilo sozinho. Nunca me preocupei em saber quem é, de onde, coisa, de que maneira. Vai ver que é modéstia minha, né?
mas eu sinto muitas vezes que eu não estou fazendo sozinho, que estão me ajudando. E na Bahia eu sinto frequentemente isso. De fato, eu comecei a escrever, fiquei umas 3 semanas lá, voltei para o Rio, escrevi mais umas 3 semanas direto também, obsessivamente. Afinal, eu tinha quase umas 20 histórias e falei, poxa, eu tenho um livro e então agora eu vou trabalhar ele. Não queria fazer um livro de contos comum, careta, que é histórias completamente diferentes ali, mais curtas, dentro do... Não tenho nada contra a história curta, né? O conto, mas eu queria fazer alguma coisa com a diferença ali. Então eu escolhi as melhores histórias e aí trabalhei bastante. A frio ali é trabalho braçal de operário, de mexer, escrever, reescrever, cortar. Eu cheguei a essas histórias, 8 histórias que se passavam em cidades diferentes, com personagens diferentes, em épocas diferentes também, histórias completas, com começo, meio e fim, que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra. Porém, na 9ª história se vê que não é bem assim, que alguns personagens estão estreitamente ligados ali. E na última história se revela finalmente o mistério de como todas aquelas histórias, aparentemente sem nenhuma ligação, estão profundamente ligadas entre si. Por isso chama Força Estranha, 10 histórias e um mistério. Eu busco escrever o que eu gosto de ler nos livros, eu amo ler. Eu gosto dos livros, né, que me envolvem, que me surpreendem, que tem uma leitura fácil, leve, e tudo isso é o que eu busco, que tenha imaginação, que me tire do mundo real, me leve para outros mundos e me convença que aquilo tudo é verdade. Também escolhi um formato de histórias mais curtas. Achei que era uma coisa muito ligada à época de hoje, de internet. Eu sou internet maníaco, estou o dia inteiro, tenho internet desde 91, quando fui morar nos Estados Unidos. Então, e vejo muito essa cultura pop ligada a textos mais curtos, né, muito visuais também. Então, as histórias têm 15 páginas cada uma, mais ou menos. É um texto que dá para ler até numa tela de computador facilmente. Aliás, eu estou torcendo e estimulando para a pessoa que adorou uma das histórias ali, que mande para as outras. Não me importo, está liberado. Então, é uma forma das histórias circularem também. Claro, quem lê as histórias soltas e fora de ordem vai perder as 2 maiores surpresas, que são as 2 últimas histórias. Então, e o material que eu usei para escrever essas histórias foi memória, testemunho e imaginação. Agora, em que medidas, nem eu sei mais o que. Eu me dispus ali, eu falei, eu quero escrever histórias boas, que emocionem o leitor, surpreendam. Se é verdade, mentira, se aconteceu, se eu vi, se eu não vi, se eu queria que fosse assim, se eu imaginei, se eu fantasiei, se alguém me contou, se eu ouvi de alguém alguma vez e misturei, não interessa. O Nelson Motta é um personagem que acompanhou de perto a história e as transformações da música popular brasileira nos últimos 40 anos. Lançou artistas como a cantora Marisa Monte, apresentou ao mundo a voz de Tim Maia, participou do surgimento da Bossa Nova, do estouro da MPB, do nascimento do rock nacional dos anos 80. Batizou o tropicalismo de Caetano e Gilberto Gil e é autor de sucessos como Dancing Days,
com Rubem Barra, Como uma Onda, em parceria com Lulu Santos, e Coisas do Brasil, com Guilherme Arantes, entre muitas outras ótimas composições. São mais de 40 anos no rádio, na televisão, em jornais, em revista, no disco, fazendo letras de música, dirigindo shows. Então, muita coisa minha é pública. E eu quis mesmo usar coisas minhas que são, digamos, de domínio público, misturadas com essas histórias de ficção e de testemunhos e de ouvir falar e de criação pura. São histórias passadas em cidades que eu conheço muito bem, alguns que eu morei. Termina com a história final em Boipeba, na Bahia também, que é uma ilha que eu conheço muito bem, já estive lá algumas vezes. Então eu quis botar em lugares diferentes, assim, justamente para fazer o leitor viajar em todos os sentidos também. E quanto mais diferentes são as cidades, os ambientes, os cenários e tudo, mais surpreendente e divertido fica o final. Quem não gosta de ler uma boa história, como não se aprende com boas histórias, se emociona, se diverte. Então, esse é o meu objetivo. Eu mandei botar na capa ali, é pop, que nem um selo assim, para a pessoa já saber. Essa capa mesmo já diz o que o leitor vai encontrar aí dentro. Você passou por tantos gêneros, né? Desde a produção musical e mesmo dentro da literatura por diversos gêneros. Por que você decidiu escolher a literatura? Porque hoje, com maior respeito e com maior autonomia, eu digo que você é um grande escritor. Afinal de contas, são vários livros por vários gêneros, sem considerar, nem considerando o sucesso do Tim Maia, né? Por que você se fixou na literatura? Eu amo livro e eu demorei muito isso. Meu primeiro livro de escritor mesmo, que eu considero o Noites Tropicais, saíram vários livros, mas serão compilações de crônicas, livros de jornalista. Mas o Noites Tropicais, eu tinha 50 anos já. Então eu levei a vida inteira aprendendo ali no jornalismo, no exercício da escrita e tudo, me preparando para ser um escritor profissional, que era um sonho de juventude e que, graças a Deus, eu nem tentei, porque eu não tinha maturidade para isso, não tinha nada. Foi feito na hora certa, com 50 anos, aí eu já tinha as ferramentas para saber me expressar. No ranking de letristas, Nelson Motta põe-se num segundo time. No primeiríssimo, o Olimpo, estariam Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee. Músicas que ele gostaria de ter feito, há várias. Só para ficarmos com as mais recentes, ele cita as imbatíveis Desde que o Samba é Samba, de Caetano, e Futuros Amantes, de Chico. Eu já me expressei muito em letras de música também, que é uma forma poderosíssima de expressão, porque entra na memória, no sentimento das pessoas, se incorpora à vida das pessoas, e a maior alegria de um compositor é quando a sua música deixa de lhe pertencer, passa a pertencer ao público, a todos e a cada um. Cada um canta de um jeito, ouve, interpreta de um jeito. Essa é a maior alegria de um compositor. Eu tenho isso com Como uma Onda, com o Dancing Days, com o Bem Que Se Quis, com Coisas do Brasil. Tive essa felicidade de ter grandes parceiros, então, e poder exercitar essa forma de expressão através da música. Nelson, vamos falar de Tim Maia. 130 mil exemplares já vendidos até o presente momento, até esse momento que a gente está conversando. Como é que você explica esse fenômeno que virou esse livro, além do próprio Tim Maia? Olha, foi uma série de acontecimentos favoráveis também, né? Primeiro foi ter escrito esse livro 10 anos depois da data que eu pretendia, que eu queria escrever esse livro, logo depois que o Tim morreu, e por diversas razões não consegui. Então adiou 10 anos. Foi ótimo, porque
Muita coisa melhorou, já teve internet, facilitou as pesquisas todas. Eu amadureci como escritor, foi tudo as minhas emoções, em relação ao Tim, o tempo distanciou, pude ver ele melhor, tudo a favor. Um personagem fantasticamente popular, todo mundo gosta de Tim Maia, velho, moço, criança, doidões, caretas, tudo. O Tim Maia era um personagem muito querido e muito divertido, muito engraçado. A pessoa mais engraçada que eu conheci na minha vida, a pessoa que mais me fez rir na vida foi o Tim Maia. O jornalista e produtor musical Nelson Motta acompanhou a carreira de Tim Maia de perto e foi amigo pessoal do cantor por mais de 2 décadas e meia. Seu último encontro com Tim Maia em Nova York aconteceu no melhor clima possível. Era o encontro de 2 amigos que viveram muitas histórias juntos e podiam, enfim, olhar para trás e dar risada, até mesmo das batalhas perdidas. Você escrever uma biografia de uma pessoa que você adora. O fato de eu adorar o Tim não quer dizer que eu vou ia mentir sobre o Tim. Então a gente falou, mas você é amigo do Tim, não fica meio chapa branca. O Tim Maia é tarja preta, meu amigo. Não há condição de fazer uma coisa chapa branca com o Tim Maia, pô, né? Imagina, ai de mim se eu quisesse apresentar o Tim Maia como um bom moço, ele ia puxar minha perna de noite no mínimo. Né? Não, o meu respeito ao Tim Maia é o respeito à integridade dele. O Tim Maia era aquilo tudo, né? Isso era, e mais, ele se orgulhava de ser do jeito que ele era. Quem sou eu para julgar o Tim Maia? Eu, por mim, botava minha obra inteira na internet de graça. Já vendeu tudo, tinha que vender o Tim Maia, já foi, vai ficar pingando, vendendo livro aqui e ali. Põe lá, quem não leu, lê numa tela, paciência, é ruim, mas pelo menos lê. Né? Depois teve o audiolivro do Tim Maia também, que é um outro grande sucesso, é o audiolivro mais vendido do Brasil. Que é muito legal que você também imita as vozes que o Tim Maia fazia, as coisas do Tim Maia. Esse eu posso dizer que ele quem não assistiu, quem não comprou, compra, que é uma delícia o Nelson faz. Esse eu acho que é um raro caso que o audiolivro ficou melhor do que o livro. Por um pequeno detalhe, né, que fez a diferença, que o Tim Maia, uma das coisa talvez mais importante do Tim Maia era a voz. E o Tim Maia, inclusive, quando ele falava, o jeito dele falar, as piadas dele, o tom de voz, todo o jeitão dele, e isso eu me esforcei ao máximo, mas você botar em palavras é sempre pouco. Então, no audiolivro, eu li o livro inteiro, como ele é, como foi escrito. Só que, quando era o Tim Maia que falava, aí eu imitava o Tim, quer dizer, no estúdio, falava, Nelson Motta, meu irmão, vem cá, vamos sair dessa aqui que tá maior Vietnã, meu irmão. Então, e ficou engraçadíssimo, né? Porque é muito engraçado, você ouvir a voz do Tim Maia falando aquelas barbaridades que ele falava, né? Não fumo, não cheiro, não bebo, mas às vezes minto um pouquinho, meu irmão. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso essa voz tamanha. Uma curiosidade, Caetano gostou da capa do livro, do título do livro? Força Estranha? Eu não sei, que eu não falei com ele depois disso. Ele foi uma fofura máxima, porque eu não tinha um título para o livro, e estava com grande dificuldade, tentei vários, e o livro já estava indo para a gráfica, a editora bufando no meu cangote, telefonando, tem que ter o título do livro. E aí, Força Estranha, que era o único que mostrava realmente o que era o livro. Força Estranha me veio na cabeça por ele ter sido, por eu ter começado a escrever nesse clima de força estranha na Bahia, desembestar a escrever, e justamente a história que abre o livro foi a primeira que eu escrevi, e é justamente sobre uma força estranha, um cara que recebe um santo no candomblé sem querer. E
Aí eles adoraram, maravilhoso, mas isso é uma música do Caetano Veloso. Eu falei, não seja por isso. Eu vou pedir autorização a ele, se ele autorizar. Aí mandei um e-mail para ele e falei, posso ampliar sua música para o título do meu livro? Ele respondeu assim, é uma honra. Eu adorei, amei. Bichice nossa, né? Ali, mas é um dos meus amigos mais queridos. Alô, amigos, aqui é o Nelson Mota. Bem-vindos ao podcast do Sintonia Fina. Sintonia Fina especial de carnaval, com as músicas que alegram e fazem dançar. Eu faço como um serviço público, assim, porque da minha vida inteira tem gente me enchendo o saco com música. Ouve isso, ouve aquilo, produz meu disco, faz isso aqui, porque acho que eu faço mágica, porque eu fiz alguns discos de sucesso. Eu já não faço isso há muitos anos, não quero, porque é chatíssimo produzir disco, mesmo de artistas muito talentosos. Você ficar 3, 4 meses dentro de um estúdio, as mesmas músicas, já fiz isso também, foi bacana e tal, mas... então eu falei, o jeito de eu ajudar essa gente, eu tenho um programa de rádio, onde eu escolho as boas músicas. E o que eu vou oferecer a essa gente? O melhor que eu posso é tocar em várias rádios ótimas do Brasil inteiro. Está no meu site, que tem uns 30 mil assinantes que recebem lá a newsletter, tem o texto. Está ali o Nelson Mota, crítico de música, avalizando o trabalho, explicando por que está no programa, por que é boa a música, quais são as referências. Isso é o melhor que eu posso dar a um artista novo. Então eu faço isso como um serviço público, assim, porque é muito chato mesmo. Eu aprendi a escrever lendo autores que escrevem bem. Essa é a melhor forma de aprender a escrever, porque você memoriza a forma dele de usar as palavras, memoriza a pontuação, sem que você se sentir, você vai incorporando aqueles ritmos, aquelas técnicas narrativas, como se desenvolve um personagem. Você aprende a escrever lendo quem escreve bem. Para consolo de eventuais estudantes com pretensões literárias, fui reprovado em português 2 vezes. Uma no primeiro grau, tive que repetir o ano por causa de português, precisava tirar 4, eu tirei 2, e o outro no segundo grau, reprovado de novo em português. Ganhei minha vida, ironicamente, vinha ganhar minha vida, sustentar minha família com o tal do português, usando o tal do português. Acho que o ensino de português nas escolas... Claro, deve ter professores maravilhosos que seduzem a turma toda, que adora. Em compensação, eu virei jornalista quando eu já na faculdade de design, estudante de design, no Rio de Janeiro, eu tinha um professor que dava aula chamava, acho que, comunicação, verbal, comunicação, não me lembro o nome na matéria, não era o bom e velho português, era para ensinar aqueles futuros designers, projetistas, a justificar seus projetos, analisar os projetos, né, fazer seus arrazoados, se expressar, né? Esse professor, ele era tão maravilhoso, ele era jornalista, ele falava do novo jornalismo que estava surgindo, e falava de coisas literárias, do poder da palavra, da escrita. Eu fiquei louco com aquilo, e ele me sugeriu, vai fazer um estágio. Eu fui fazer um estágio no Jornal do Brasil e o resto é história. Acabei largando a faculdade de design e esse professor era o Zuenir Ventura. Eu mergulhei nas emoções humanas, que é o material da minha ficção, né, do que eu escrevo, são as emoções, a condição humana, são coisas da condição humana, são personagens humanos movidos por forças estranhas que se envolvem em histórias surpreendentes, emocionantes, algumas até edificantes.